diversas atividades ao mesmo tempo, falar rápido demais, roer as unhas. Esses e outros hábitos revelam a ansiedade que muitas vezes está arraigada dentro de nós. Isso acontece em situações como a espera de um encontro, uma resposta importante, antes de uma competição, aquela entrevista de emprego que você está esperando, entre outras ocasiões, o que é normal. O problema, presta atenção, é quando a ansiedade atrapalha e vira doença. Algo até que impede você de realizar as tarefas mais simples do seu dia a dia. E é sobre isso que vamos falar agora com a psicóloga Cristiana, gente, de onde eu tirei a tal da Cristiana? Com a psicóloga Cristina Alves. Eu sempre chamo ela de doutora Cris, né? Então fica sempre doutora Cris. E lembra você que está nos assistindo, se você tiver dúvidas sobre o tema de hoje, ansiedade, participe, deixe registrada a sua pergunta, que a doutora Cris está aqui especialmente para esclarecer as suas... Oi, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Para esclarecer a sua dúvida. É o bebê que está querendo falar, gente. Está criando uma traca aqui dentro, está querendo falar também. Tudo bom, Cris? Oi, Isa. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui de volta com vocês. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. Hoje os convidados estão tão chiques, né? O Márcio estava bonito, você também está super bonita. Mas é para vir no programa. Olha só, de fico vocês, feliz, prestigiar, viu? caramba. Obrigada. Tem que vir todo mundo bonito mesmo. Ansiedade. Será que o que aconteceu comigo agora, falando com os telespectadores, foi uma crise de ansiedade? Que eu atropelei tudo? Não foi uma crise de ansiedade, mas você sentiu um pouquinho de ansiedade, é provável. Ah, entendi. E aí eu te pergunto, e eu quero que você responda para quem está nos assistindo, o que significa clinicamente ansiedade? Bom, é muito parecido com aquilo, é bem aquilo que você falou no início. Uhum. Todos nós temos ansiedade. Certo. Todos nós, isso é da raça humana, né? O problema não é a ansiedade em si, o problema sempre é o tanto da a quantidade ansiedade. que você está ansiosa naquele dia. Sempre. Tá. Sempre este é o problema, ou isto pode se tornar um problema. Porque como você mesma falou, é muito natural que a gente tenha ansiedade antes de uma entrevista, quando a gente vai ter o primeiro encontro, que dá aquele frio na barriga, o coração da gente palpita, né? E a gente fica preocupada com se aquela roupa que a gente está escolhendo está boa, e a gente escolhe uma, escolhe outra, escolhe outra. Escolhe outra. Escolhe outra. Escolhe outra. Não é assim? Leva uma hora e meia para dizer, não, tô bem, acho que vai ser legal, acho que eu vou agradar. Para se sentir segura. Isso, para se sentir segura. Por quê? Porque debaixo desta emoção de ansiedade tem uma outra coisa que chama-se medo. Ah, então uma coisa está relacionada à outra. Está relacionada à outra. Entendi. Tá? Então, por eu estar com medo de desagradar, com medo de não ser bem recebida, com medo de falhar, com medo, eu começo a ficar ansiosa. Então, eu começo a sentir o que eles chamam Quais são as modificações que acontecem no nosso corpo quem sente ansiedade? Pois é, a gente começa a ter o que eles chamam de efeito borboleta, que nada mais são do que gases, né, que começam a circular. De borboleta não tem nada. De borboleta não tem nada. Tá gases longe. que ficam circulando no nosso abdômen, a gente tem palpitação, a gente começa a transpirar, principalmente sudorese palmar e plantar, a gente começa a sentir sobe um calor muito grande. Quem está na menopausa, então, não. se tem ansiedade, vai sentir 3 vezes o calor. Um pouquinho mais, vai, é provável. Né? Mas o calor da menopausa é diferente do calor da ansiedade. Né? Ouviram, mulheres? Ouviram? O tamborilar, tem gente que fica tamborilando os dedos, sacudindo os pés. Os famosos tiques nervosos. Não consegue ficar quieta com as mãos. Enfim, tudo isso são manifestações da ansiedade. Tá. E aí, qual é o momento em que a pessoa que está em casa, por exemplo, que está nos assistindo, por exemplo, muitas vezes as pessoas estão em casa, estão assim, batendo a mão e roendo a unha, assistindo o programa. Quando é o momento de procurar um terapeuta, um psicólogo ou um psiquiatra, não sei qual que a gente deve procurar primeiro, para detectar se aquilo se transformou numa doença e está afetando de fato o meu dia a dia? A ansiedade, ela se torna um transtorno. Lembra que eu já estive aqui falando de transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno do pânico, né? Lembro. Então, a ansiedade, ela se torna um transtorno, ou seja, ela começa a gerar problemas
porque ela começa a impedir você de sair para trabalhar, começa a impedir de você de, por exemplo, ir para uma entrevista de trabalho, a pessoa fica tão ansiosa que ela não consegue ir, ou ela chega atrasada, tamanha ansiedade dela. Então, quando essa ansiedade começa a atrapalhar as coisas habituais, as coisas normais, da rotina que todos nós temos, então isso já saiu do grau de ansiedade e já passou para um grau de transtorno. Então aí eu preciso procurar um psiquiatra e um psicólogo. Dependendo do nível de ansiedade, a psicoterapia só é capaz de ajudar esta pessoa. Se esse nível de ansiedade vai um pouco além, então aí eu também tenho que procurar um psiquiatra, porque eu tenho que aliar as duas coisas, a interação medicamentosa com a psicoterapia. Agora, no caso de criança, né, as crianças, tem muitas crianças que são superativas, que não param um segundo, né? Como uma mãe, por exemplo, pode detectar que seu filho ou a sua filha está passando por um momento de ansiedade? Como detectar isso numa criança? Dá para detectar? Dá. Essa criança precisa perceber se essa criança está indo bem na escola, porque quando uma criança está passando por um nível de ansiedade muito alto, de novo, a ansiedade ela só passa a ser um problema quando ela começa a impedir ou a complicar o andamento da rotina normal de qualquer um de nós. O acordar, ir ao banheiro, comer, dormir. O estudar, o ir à escola, o ir bem na escola, o conseguir ir até o colégio assistir aula, a criança que não consegue brincar com outras crianças. Que se isola. Que se isola, exatamente. Isso pode ser um sintoma de ansiedade que pode estar ligado a uma depressão, ou a um transtorno obsessivo-compulsivo, ou uma fobia social, porque a ansiedade também está presente na fobia social, também está presente nas fobias, entendeu? De uma forma geral. Porque as fobias, o que elas são? Elas são uma ansiedade específica. Então, o medo de elevador, o medo de cobra, medo de dirigir. o medo de um animal específico, o medo de sair para dirigir, então é um medo específico, isso chama-se fobia, tá? A fobia é uma representação, vamos dizer assim, é uma outra forma da ansiedade se manifestar. Temos outro caso também, que na verdade eu acho que está cada dia mais comum, doutora Cris, que é o fato, principalmente eu vejo isso em muitas mulheres, né? As mulheres ficam muito ansiosas e a ansiedade leva elas a comer muito. Então é assim, é um ciclo vicioso. Então eu acordo, gente, eu estou muito ansiosa, eu preciso comer. Aí vai lá e come um. Aí vai lá e come outra coisa. Aí vai lá e come outra coisa. Aí vai lá e come outra coisa. Aí começa a comer. Por quê? Porque eu estou ansiosa. Isso. Eu preciso saciar a minha ansiedade. Isso. Né? Quando isso acontece, quando você tem a necessidade de saciar a sua ansiedade fazendo algo, ou comendo, ou fazendo sexo, ou jogando, ou ficando no computador. Ou bebendo, buscando compulsões para que aquela ansiedade diminua. Isso não vai ajudar, muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. Isso, como você mesma falou, cria-se um círculo vicioso, aonde vamos usar o exemplo da comida, ela come, no momento em que ela come, aquela ansiedade está aplacada, mas logo em seguida ela tem um sentimento de culpa, porque ela comeu, ela vai engordar, ela vai engordar, ela não vai se sentir bem. E ela engorda de fato. Ela engorda de fato, e aí